quando ele acaba de construir o templo, Deus se apresenta a Salomão e diz: olha, Salomão, me agradei de tudo que você fez, sua obra ficou muito boa, tu obedeceu exatamente o que eu tinha dito, e vou aqui deixar a minha palavra. Todo o clamor, todas as orações que for feitas nesse lugar, eu vou ouvir, porque os meus olhos vão estar nesse lugar, os meus ouvidos vão estar atentos ao clamor e à oração nesse lugar. Mas eu tenho uma proposta para esse povo, para que essa promessa venha acontecer, para que eles venham ser abençoados e bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Para que isso venha acontecer, eu digo o seguinte, Salomão, preste bem atenção, você vai dizer isso para o povo, Escute bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está falando de pessoas que já conhecem ele, tá certo? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Deus diz assim para Salomão: Salomão, há uma condição para que eu atenda as orações desse povo, para que eu responda esse povo e venha curar e sarar a terra de maldição que está na vida desse povo. Eu tenho uma condição. A condição é que eles me sirvam, façam a minha vontade. Se eles fizerem isso, eu serei com eles. Eu vou ser com eles. Se eles obedecerem, eu vou responder a eles. Então, Deus deixou uma condição. Mas, ao ler toda a palavra, Deus vê que o povo se afastou. E aí veio sobre esse povo a destruição, veio a maldição. Aí Deus disse assim: olha, Salomão, se esse povo se afastou, me largou, não quis mais saber de mim, veio sobre eles a maldição. Deus está dizendo que Ele é a proteção, que Ele é que nos guarda, que nos livra, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Se nós não tivermos Deus, não tivermos a presença do Espírito Santo, não tivermos o Senhor Jesus na nossa vida, não tivermos praticando a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle, então a nossa vida está aberta para a maldição em vez para a bênção. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. E aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem, e guardam os seus mandamentos, virão sobre ele as bênçãos e as promessas do Senhor. Então, você vê que há uma condição para que a pessoa venha adquirir as promessas de Deus. Ela tem que escolher. Ela tem que escolher o que ela quer, se é servir a Cristo ou não. E não existe meio termo. Não existe. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Cristo ou aos demônios. Não tem essa coisa de meio termo. De Deus sabe, Deus entende, eu estou tentando. Não existe isso. Ou a pessoa se converte ou não. E as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor só vai estar sobre as pessoas que permanecem fiel a Ele. Deus falou, olha o que Ele diz aqui, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, se afastar das coisas erradas. E infelizmente muitos que se dizem cristãos têm cultuado as festas pagãs, os costumes pagãos. Muitos têm feito coisas que desagradam a Deus, não abandonaram o caminho errado. Elas até dizem que têm Cristo, até estão na igreja, mas continuam cultuando as coisas de Satanás. Quantos cristãos, meu Deus, passaram o ano botando roupa branca, botando roupa amarela, azul, sei lá, fazendo tudo que o mundo assim diz que tem que ser feito, mas não fizeram a vontade de Cristo.
não fizeram a vontade do Senhor. Por quê? Porque não nasceram de Deus, não se tornaram nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que aceitam o Senhor, que aceitam o Senhor Jesus, de fato, se tornam novas criaturas. Tudo se faz novo. Mas tem gente que ainda vive no velho homem. Ainda vive com o velho homem. Estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas estão cultuando as obras satânicas. Participam de todos os eventos satânicos. Não se afastaram, não abandonaram o caminho errado. E por isso estão pagando o preço. E vão pagar, porque aqui a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, olha, e a resposta será: por que esse povo está sofrendo e a terra deles está sendo destruída? Porque abandonaram o Senhor, o Deus dos antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prostrando-se a eles e dando culto a eles. Por isso lhe trouxe sobre eles todas as pragas, a desgraça, a maldição, a vergonha, a humilhação. Aí se entende porque muitas pessoas dentro da igreja não crescem, vivem sempre com seu casamento destruído, sua saúde destruída, não tem paz, só vive enfermo, só vive tendo problema, só vive tendo problemas. Por quê? Porque não abandonaram o pecado, não abandonaram o erro, não abandonaram os costumes pagãos, não abandonaram, não se tornaram nova criatura. E por causa disso, essa bênção que Deus nos promete não vai vir sobre aquela pessoa. Então, meu amigo, minha amiga, veja o que você tem praticado. Eu, quando entrei na presença do meu Senhor, eu vivia todos esses costumes do mundo. Tudo, festa junina, Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo que tinha aí eu praticava. E a minha vida nunca andava. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu vi que tudo isso não agradava a Deus. Então o que eu fiz? Eu comecei a mudar a minha vida. Abandonei, larguei. E por isso eu tenho uma vida abençoada. Eu não tenho uma vida abençoada porque eu sou o bispo da igreja, porque eu sou pregador. Nada disso. Não, Deus não abençoa as pessoas por título. Abençoa por atitude, por entrega. E foi isso que eu fiz. Eu passei a entregar minha vida ao Senhor. Hoje eu tenho a minha família na casa do Senhor, tenho minha esposa na casa do Senhor, meu casamento é bênção, a minha vida é abençoada, porque eu passei a servir a Cristo para receber essas bênçãos que Ele prometeu. Então, tá aí uma palavra poderosa para você, que às vezes fala: por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? Porque talvez você ainda não nasceu de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que nascem de Deus vencem o mundo. Então busca o Espírito Santo, busca a presença do Espírito Santo, busca a luz para a sua vida, para que esse ano de 2026 venha a ser diferente. O que faz a diferença não é a pessoa dar mergulho, usar roupa azul, amarela, preta, branca, roxa, de ouro, nada, isso não dá 7 pulinhos, não muda nada, isso aí não muda nada, isso tudo aí é uma mandinga do espírito maligno, não muda nada. O que muda a vida de uma pessoa é o que o Senhor Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer ser bem sucedido? Quer ter uma vida abençoada? Fuja da aparência do mal, abandone o pecado, abandone os erros, entregue o seu caminho ao Senhor. E aí eu te garanto que esse ano 2026 vai ser um ano de muita bênção. Pense nisso, que o Senhor Jesus te abençoe.